novamente, né? A gente vai hoje falar um pouco sobre a vida, né, de Chico Xavier, aí nos passos, né, de Chico Xavier. E quando a gente, eu acho que, assim, muitos de nós aqui presentes já ouvimos muitas histórias dele, já ouvimos bastante sobre a sua vida, mas toda vez que a gente ouve, parece que é uma luzinha que acende dentro de nós. É aquele lembrete, né, da pessoa que ele foi, de todo o trabalho que ele fez, do legado que ele nos deixou, do exemplo de vida. Então, toda vez que a gente escuta algo, a gente realmente é aquele lembrete realmente, assim, do caminho que a gente deve seguir, né, do caminho que a gente deve ter à nossa frente, desse esforço diário que a gente deve buscar, assim como nós temos Jesus como esse protótipo maior da humanidade aqui no planeta Terra, a gente tem o Chico, próximo de nós, que seguiu esse caminho do Cristo. Então, é esse exemplo nosso também, de amor maior ao Cristo. E assim como a gente viu na mensagem inicial, né, que fala a nossa preocupação fundamental, enquanto aqui encarnados, é realmente a de aprender, de ajudar e servir. Servir por amor a Deus, por amor a Jesus. E isso Francisco Cândido Xavier, ele fez, e é isso que a gente vai ver um pouquinho essa noite. Inclusive, eles falam, né, Francisco, provavelmente como uma homenagem a Francisco de Assis. Então, ele foi registrado com o nome de Francisco de Paula Cândido Xavier, e a gente o conhece mais como Chico Xavier, ou simplesmente Chico. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua infância e família, a sua mediunidade ostensiva, as obras de livros e cartas psicografadas, e também a ocasião do seu desencarne. E a gente começa ali com uma frase dele, né? Ama sempre, e quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. Né? Voltando novamente à mensagem inicial que a gente acabou de ouvir, essa ligação com Cristo que ele teve a vida toda. Então, na sua infância, ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O seu pai era João Cândido Xavier, que trabalhava como vendedor de bilhetes de loteria, naquela cidadezinha ali do interior de Minas. A mãe, Maria João de Deus, esposa e mãe devotada, ela trabalhava como lavadeira para ajudar no sustento da família. Quando o Chico tinha 5 anos de idade, ele ficou órfão de mãe, e aí ele foi viver com a madrinha, né? Ele viveu com a madrinha por 2 anos, cerca de 2 anos. Inclusive, foi um período, assim, muito difícil da vida dele. Foi um período em que ele sofreu, além de estar sofrendo, né, por conta da saudade da mãe, ele não estava com o pai e com os irmãos, porque devido à saúde da mãe e o desencarne dela, os filhos foram viver com amigos e pessoas da família, então eles foram distribuídos, já que o pai não tinha condições de cuidar de todos eles juntos. Então, ele vai viver com a madrinha, e ali ele sofre muita violência física, moral, ele é agredido de várias formas, ele passa fome, ela deixa ele, inclusive, assim, né, por muito tempo sem alimentos, e aí ela estava passando por um processo de obsessão muito forte, e ela se voltava contra ele. Então, foi uma fase muito difícil da vida dele, ali logo, né, pequenino, 5 anos de idade. Mas nesse período, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, ele teve a visita da mãe. Então, ali com 5 anos de idade, a mediunidade dele já estava se mostrando e ele conseguia ver a mãe. E a gente vai falar um pouquinho disso depois. Aí, posteriormente a esses 2 anos que ele viveu com a madrinha, o pai dele se casou novamente,
e a esposa reuniu a família. Então, essa era uma das condições que a esposa colocou, né, que era de trazer os filhos para perto novamente, todos eles. Então, por isso que eu coloquei ali, né, Cidália Batista, o anjo. E numa conversa, na primeira conversa que ela teve com o Chico, tem um pedacinho dela aqui embaixo, em que, quando o Chico encontra, ele a abraça, e aí ela diz, né, então a madrasta bondosa fitou bem nos olhos e indagou, você sabe quem sou, meu filho? Sei sim, ele respondeu. A senhora é o anjo bom de que minha mãe falou. Então ele não teve dúvidas, né, de que ela estava ali para acolher a família, para ajudá-los. Então, e ele a considerava mãe mesmo, e foi assim a vida toda. E tem essa referência a esse livro, né, para quem quer conhecer um pouco mais das histórias dele, né, tem esse livro, Lindos Casos de Chico Xavier. Fica a recomendação aqui. Então, escola e ofício. Ele foi um menino que sempre gostou de estudar, de ler, mas havia muitos obstáculos, porque a família era muito carente, né, de recursos materiais, e eles precisavam buscar o sustento básico para viver, né, o alimento ali. Então, ele teve muita dificuldade, mas a nova esposa do pai, ela o ajudou. Então, eles começaram a cultivar uma pequena horta no quintal, para que eles pudessem comprar material escolar. Então, quando ele tinha 8 anos, ele começou a escola primária, usando esses materiais da venda, com dinheiro que foi da venda dessa horta que eles cultivaram no quintal. Mas, ao mesmo tempo em que ele começou a escola, ele estava trabalhando também. Então, ele tinha uma jornada de trabalho, então, para uma criança de 8 anos, ele trabalhava das 15 horas até as 2 da manhã, em uma fábrica de tecidos. Então, frequentava a escola e tinha essa carga horária. Aí, em 1923, então ele tinha ali 13 anos, cerca de 13 anos, ele começou um novo trabalho no comércio, onde ele mesmo conta que a carga era menor, então era um trabalho menos rude do que na fábrica de tecidos, mas a carga horária não permitia que ele estudasse, porque ele trabalhava das 7 da manhã às 20 da noite, né, 20 horas. Então, ele não conseguia estudar, ele terminou a escola primária no ano de 1924, mas ele não voltou a estudar depois daquilo. Em 1933, Chico foi admitido como funcionário público, onde ele trabalhou como datilógrafo até se aposentar. Então, ele teve essa função mais tarde, como servidor público, e ele trabalhou ali até ele conseguir a aposentadoria. Então, aqui uma frase dele também: o meu ambiente, pois, foi sempre alheio à literatura, ambiente de pobreza, de desconforto, de penosos deveres, sobrecarregado de trabalhos para angariar o pão cotidiano, onde se não pode pensar em letras. Então, era um ambiente bem restrito nesse sentido. Inclusive, ele conta que o pai chegou a queimar livros dele por não ver naquilo, né, algo que era produtivo para ele. Para o pai tinha que ser algo, né, que lhe desse dinheiro, que ele comprasse ali o básico que eles precisavam para viver, e que não era para ele ficar, né, perdendo tempo com leitura. Então, ele teve muitos obstáculos, mas sempre gostou, sempre teve isso nele. A sua mediunidade começou quando ele era ainda bem pequenininho. Então, aos 4 anos de idade, os pais, a mãe ainda era viva, os pais estavam conversando na mesa de jantar, quando eles estavam falando do caso, né, da vizinha, a vizinha que estava passando por um processo, por uma situação de saúde, e o Chico começou a dar detalhes médicos com relação àquela questão, o que surpreendeu a todos, e foi ali a primeira vez que ele se manifestou, né, dizendo que alguém estava falando para ele aquilo. Os pais, né, com certeza no momento não entenderam o que aquilo significava,
E após o desencarne da mãe, então ele tinha 5 anos de idade, ela passou a visitá-lo quando ele estava na casa da madrinha. Então, naquele momento, ele recebeu muito conforto dela, porque ele estava passando por toda aquela situação de violência e maltrato, e ele recebeu todo esse apoio dela naquele momento e encorajamento para que ele se mantivesse forte, que ele tivesse confiança, que ele usasse da oração, né, para sustentá-lo naqueles momentos de tanta dor. Então, ela teve presente naqueles anos, o acompanhando e incentivando que ele fosse uma criança disciplinada, que ele não causasse problemas, não causasse... Porque devido à mediunidade dele, havia várias coisas acontecendo ali, ele já tinha sonhos, e aí aqueles sonhos ele queria contar para as pessoas, mas as pessoas não entendiam e achavam que ele estava enlouquecendo. Então, ela foi guiando ele, né, para que ele pudesse entender o que estava acontecendo. E algo que ela falava para ele era a questão dos sonhos, que quando ele tivesse, sim, uma orientação nos sonhos, que ele seguisse. Então, ela já foi dando sinais para ele de que ele iria receber informações, mas que ele precisava se manter firme ali, né, diante daquele sofrimento e não reclamar. E tem um caso muito interessante, assim, de um momento em que ele está com muita fome e que ela aparece para ele e ele reclama, ele fala, nossa, eu tô com fome demais, faz 2 dias que eu não como. E ela diz, né, menino guloso passa mal. E ele, como, mas eu podia comer hoje, né? Então tá ali. Aí ela fala para ele ter fé. E ele faz uma oração e dali a pouco vem um cachorro, né, com uma fruta na boca. E esse cachorro solta a frutinha ali perto da boca, perto dele, no chão, e a mãe explica que ele pode misturar aquela fruta com água e que ele vai ter um bom alimento ali. Então, com aquele exemplo, ela mostrou para ele que o quanto que a oração fazia diferença, o quanto que a oração podia ajudá-lo. Então, até mesmo um animal, né, no caso um cachorro ali da rua, ele falou assim, quando a gente tem fé, até mesmo um animal pode nos ajudar. E assim ela foi dando todo o encorajamento para ele durante aqueles anos. E depois ela ficou cerca de 7 anos sem se comunicar com ele. E em maio de 1927, o Chico tem a sua primeira reunião mediúnica, porque uma das suas irmãs, ela estava passando por um processo de obsessão, então 2 amigos da família os ajudam, e aí eles têm essa reunião mediúnica, e nessa reunião mediúnica, a mãe, ela volta a aparecer para ele, e aí ela lhe diz, porque na reunião eles tinham 2 livros sobre a mesa, né, que era o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e a mãe fala para ele daqueles livros, né, o quão importante eles seriam na vida dele. E o Chico, então, em 1927, começa esse trabalho, e eles fundaram ali o Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? A atual sede que tem lá em Pedro Leopoldo, ela foi inaugurada no dia 2 de abril de 1950, construída ali no terreno onde existiu o casebre em que Chico nasceu. E 2 meses após aquela primeira reunião, então o Chico estava com 17 anos de idade, né, bem jovem, foi quando ele começou, ele inicia publicamente seu trabalho mediúnico, ali naquele mesmo local. Chico, ele foi o maior médium de todos os tempos, psicografando mais de 450 livros e milhares de cartas. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas fica aqui esse início, né, como que a mediunidade dele começou, como que ela apareceu e o quanto que ele realmente trabalhou nisso, se esforçou, né? E a gente vê o exemplo ali desse período em que ele estava com a mãe e toda a orientação que ela foi dando para ele de disciplina, de não desfalecer, de continuar firme, de ter fé, de usar da oração para encontrar a força, né, no dia a dia. E ele teve o mentor, né, espiritual ali com ele, o seu guia pessoal, que foi Emmanuel. Emmanuel se manifestou para ele pela primeira vez em 1931, enquanto Chico orava à sombra de uma árvore
à beira de uma represa. Então, nesta hora, ele viu uma cruz luminosa, percebendo a figura de um senhor que vestiu uma túnica sacerdotal. E eles tiveram um diálogo, que está ali, né? Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Emmanuel perguntou para ele. E ele disse, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. E qual que é o primeiro ponto? Disciplina. E o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina, é claro. Temos algo a realizar. 30 livros para começar. Então, eles tinham ali o objetivo inicial de trabalhar em 30 livros. E o Emmanuel, logo ali de cara, já deixa bem claro para ele, né, o que eles precisariam ter para conseguir esse resultado, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E na sua mediunidade, ele estava sempre com Jesus, sempre trabalhando de forma a se doando, servindo. Então, ele usou a sua mediunidade realmente para ajudar as pessoas à sua volta. Então, ele sempre simples e humilde, ele nunca se beneficiou da sua mediunidade. Ele viveu de forma modesta, em uma casa humilde, não acumulou nenhum patrimônio. Ele viveu de sua própria aposentadoria, daquele ofício que ele tinha como servidor público. Ele cedeu todos os direitos autorais em favor da unificação do espiritismo no Brasil. Então, ele não angariou renda nenhuma nesse sentido. Ele doou dias e noites aos irmãos e irmãs em humanidade através de seu trabalho mediúnico. Então, quando a gente olha todo o exemplo dele, né, ele viveu a caridade pura através da sua mediunidade com Jesus, não se beneficiando dela de forma alguma. Inclusive, teve vários momentos em que as situações aconteceram. Um deles foi quando o pai, né, conversou com ele e falou, olha, a gente está necessitando de dinheiro, será que a gente não consegue, né, uma renda com a venda desses livros? E ele disse que não, porque ele falou, os espíritos amigos, os benfeitores vão se afastar da gente, se a gente tentar conseguir recurso para nós mesmos, porque ele não é um trabalho, e aqui ele tem, né, na frase dele aqui embaixo, ele diz que os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos escreveram, eu sou um mero instrumento. Então ele se via como um instrumento, ele entendia o seu papel como um instrumento para que essas informações chegassem até nós. De forma alguma, ele via aquilo como obra dele. E algo que Emmanuel falou para ele logo no início também foi que se algum dia ele dissesse alguma coisa diferente de Jesus ou de Kardec, que Chico não mais o seguisse. Então, foi outra questão assim, muito importante na vida dele, que desde o início ele trabalhava seguindo o exemplo de Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que a gente tem, né, da doutrina espírita, na codificação feita por Kardec, e esse foi o guia para ele. Em 1959, sob a orientação dos benfeitores espirituais, ali em janeiro de 59, Chico mudou-se para Uberaba. Então, ele saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba, iniciando nesta mesma data as atividades mediúnicas em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã. E nessa época, tinha um trabalho muito importante que ele começou a desenvolver ali, que se chamava peregrinação. Então, aos sábados, ele saindo da Comunhão Espírita Cristã, o médium visitava alguns lares carentes, levando-lhes a alegria de sua presença amiga, acompanhado por grande número de pessoas. Então, além de todo o trabalho dele na casa espírita, todo sábado ele fazia esse trabalho junto à comunidade carente. Então, ele ia até eles, e foi um trabalho ali muito forte, desenvolvido na cidade de Uberaba. Mais um exemplo, né, da força dele, da força de vontade dele, da doação, realmente do espírito de serviço que ele mostrava, e que ele viveu o tempo todo assim.
E a cidade de Uberaba, por conta disso, transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes das mais variadas regiões do Brasil e até mesmo do exterior, porque muitas pessoas queriam conhecê-lo pessoalmente e iam até Uberaba, e até hoje, né, continua sendo um polo em que as pessoas vão até lá conhecer o local onde ele trabalhou. E os livros que ele psicografou têm diferentes assuntos e diferentes estilos também. O primeiro deles foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB, em 1932, que é esse que aparece em azulzinho ali, o Parnaso de Além-Túmulo. O Parnaso de Além-Túmulo, ele é uma coletânea de poemas, né, ditado por 56 poetas da língua portuguesa, brasileiros e portugueses. E a gente tem ali poetas muito conhecidos, como Augusto dos Anjos, Alta de Souza, e tantos outros nomes, e tem toda essa informação ali. Inclusive, muitos dos livros, desses 450, mais de 450 livros que foram psicografados por ele, tem esse teor poético. Eu acho que a gente conhece mais, a gente tende a conhecer mais os romances, mas uma grande parcela dos livros psicografados são de poesia. Os livros foram traduzidos, né, para inglês, para espanhol, francês, grego, japonês e outros idiomas. E falando dos romances, né, tem os romances históricos de Emmanuel, que começa com Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e Renúncia, que traz muitos fatos históricos, ali da época dos primeiros cristãos. Então, tem muita informação ali, fatos históricos. Ele segue algumas encarnações, né, do espírito de Emmanuel, e ao mesmo tempo que a gente vai entendendo o que aconteceu naquela época, qual que era o cenário em que viveu os primeiros cristãos. E a gente também, uma outra coleção importante, né, dos livros psicografados por ele, é a coleção A Vida no Mundo Maior, pelo espírito André Luiz. E ali a gente tem o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e outros. São 13 livros ao todo. É uma outra coleção muito conhecida, mas como eu falei, tem muitos livros de poesia. E aí fica para a gente, né, a pergunta, o porquê? Então, eu acho que eu vou deixar essa pergunta aqui para a gente pensar, né, o porquê da poesia? Eu acho que todo esse esforço dessa obra é para a gente realmente explorar um pouco mais. E os romances, eles nos trazem muitas informações, essa coleção, as coleções de André Luiz também, e eu acho que uma parte assim menos explorada são esses poemas, né? E com certeza tem muita informação ali que pode nos trazer conforto, nos iluminar o caminho no nosso dia a dia. Então fica a dica dos livros de poema. E Chico também psicografou aí cerca de 10 mil cartas, e essas cartas, elas continham riqueza de particularidades, né, sobre a vida da pessoa, detalhes íntimos, só conhecidos pelos mais chegados. Então, ele psicografava essas cartas com o intuito de consolar e elevar as famílias que tiveram entes queridos desencarnados. Então, essas famílias o procuravam lá no centro espírita, né, e alguns deles recebiam essas cartas, essas informações, e como ele sempre dizia, né, por mais que a família quisesse, a informação vinha de lá para cá, né, o telefone tocava de lá para cá, ele não podia escrever nada que os espíritos não permitissem. Então, respeitando isso, ele fez todo esse trabalho, e há algumas pesquisas científicas
que comprovam a autenticidade dessas cartas, inclusive, mais de uma. Uma delas aqui eu coloquei como exemplo, essa pesquisa de pós-doutoramento realizada por Denise Paraná e Alexandre Caroli Rocha, na USP, em parceria com a UFJ, com o apoio da FAPESP. Depois, se vocês quiserem um pouco mais de detalhes sobre essa pesquisa, eu posso mandar o link. É muito interessante, né, o que eles puderam comprovar através do estudo de algumas cartas. E uma outra coisa que chama bastante atenção com relação às cartas são alguns casos de crimes que foram resolvidos com a carta, foram solucionados com informações que tinham na carta. Um deles é o caso Henrique Emanuel, de 1976. É um caso em que dois amigos estavam brincando de roleta russa, e um deles acaba desencarnando por conta disso, e o outro, o menino que atirou, foi denunciado, né, e estava respondendo pelo crime de ferir esse amigo dele. E as cartas vêm informando que, na verdade, foi um acidente, que não foi culpa dele, ele não teve a intenção de matar o amigo. Então, através daquelas cartas que foram aceitas, porque tinha informação que realmente só poderia saber quem tivesse na hora ali. Somente quem estava na cena do crime poderia saber daquelas informações, e as informações estavam nas cartas. Então, a carta absolveu o amigo. E o jornalista Marcel Souto Maior, ele fez uma declaração com relação a essas cartas, né? Ele não era espírita, e ele afirmou que qualquer cético ficaria impressionado com as cartas escritas, a jato repletas de nomes, sobrenomes e apelidos de família, e detalhes minuciosos sobre a circunstância da morte. Então, esse foi uma declaração que ele deu com relação a esse caso, Henrique Emanuel. E essas cartas, eu acho que dentre tudo que foi possível, né, ser feito com elas, eu acho que uma coisa assim, que ficou foi esse conforto que trouxe, né, para tantas famílias, o conforto de saber que o ente querido continua, né, que venceu a morte é somente realmente do corpo físico, e que esse ente querido continua vivo, continua, né, trabalhando, continua se aperfeiçoando. Então, esse conforto que trouxe a tantas famílias, a tantas mães. Tem, inclusive, um filme que se chama As Mães, de Chico Xavier, está ali na figura, para quem tiver mais interesse em saber sobre isso. São informações muito, muito ricas para a gente. E o Chico desencarnou ali no ano de 2002, então ele foi o médium mais conhecido e respeitado de todo o Brasil, e a sua morte se deu devido a uma parada respiratória, no dia 30 de junho de 2002, quando ele estava com 92 anos de idade. Os amigos mais íntimos contam que ele dizia que iria desencarnar quando os brasileiros estivessem felizes. E até os amigos falavam, nossa, mas então é nunca, né? Porque os brasileiros passam por tanta dificuldade. Mas assim aconteceu, né? O seu desencarne ocorreu no dia em que o Brasil comemorava o pentacampeonato de futebol. Então a nação estava lá toda vibrando com o campeonato, e foi quando ele se despediu dessa existência, comprovando ali, né, que ele estava esperando esse momento. E o que fica para a gente? Eu acho que, como eu falei no início, é muito interessante, e muitos de nós já escutamos algumas desses fatos, algumas dessas histórias, ou todas elas, mais de uma vez, mas toda vez que a gente escuta, ele nos dá essa iluminação, né? Esse lembrete de o que a gente está, do caminho a seguir, esse exemplo realmente vivo, né, do Evangelho ali próximo de nós, esse exemplo de que é possível, e que a gente pode exercitar o amor, exercitar a caridade, exercitar a paciência para com o próximo, o perdão,
E o Chico, então, ele sofreu muitos problemas de saúde durante toda a sua vida, né, os quais se intensificaram na velhice. Ele sofreu com violência física, pela falta de recursos materiais, pela incompreensão das pessoas à sua volta, pelas saudades da mãe, né, que desencarnou quando ele tinha apenas 5 anos de idade, e tantas outras questões que envolveram a sua vida. Contudo, ele sempre trabalhou com muita alegria e bom ânimo, gratidão e fé no porvir. Todos que conviveram com ele falam dessa alegria dele, né, o tempo todo. Não tinha... Ele, com certeza, teve os momentos difíceis dele, mas ele foi encontrando essa força, né, nos ensinamentos de Jesus, para que ele continuasse o seu caminho, e sempre alimentando essa alegria a todos à sua volta. Ele começou ainda muito jovem, né, quando a gente falou, ele com 17 anos de idade, ele já estava exercendo a sua mediunidade publicamente, que muitas vezes a gente vê a foto do Chico ali já idoso, e a gente se esquece que ele começou bem jovem. Então fica aí um lembrete também, né, para os jovens, de que o trabalho começa cedo. E a sua vida foi, então, um espelho do Evangelho, e ele falava que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. E ele fala também que, com relação às dificuldades que ele enfrentou, ele agradecia cada uma delas, né? Tem essa figurinha aqui no canto, onde ele diz: agradeço todas as dificuldades que enfrentei, e não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então, ao longo da sua vida, ele foi entendendo isso e foi exercitando isso. E mesmo entendendo que mesmo as críticas, elas tinham algo para ensinar. E tem um dizer, né, que a gente se lembra dele quando a gente vê, que é, né, tudo passa. Então, tudo vai passar, isso também passará. Inclusive, é uma história em que ele está passando por um momento muito difícil e ele pede para Emmanuel, ele pede que ele traga uma mensagem de Maria, mãe de Jesus, para ele, porque ele não está conseguindo lidar com aquela situação tão difícil. E a mensagem que vem dela é essa: isso também passará. E ele usou aquilo, né, durante a sua vida, para sempre se lembrar que os momentos difíceis, eles são para nos mover para frente, eles nos trazem algo, e faz parte da nossa vida, e é com gratidão que ele olhou para cada um desses momentos, e ele entendeu que eles foram muito válidos na vida dele. Eu tenho um vídeo aqui bem curtinho, para passar, vamos ver se a gente consegue. Eu vou parar aqui e eu vou direto para o vídeo, que eu acho que é mais fácil. O vídeo é de 2 minutinhos. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é o esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor,
pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, e mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. E com essa mensagem dele, a gente encerra a apresentação de hoje, né, e que a gente possa ter esse exemplo de vida dele, né, no nosso dia a dia, que a gente possa trazer realmente para perto de nós, e não pensar que é algo que está muito longe, mas que a cada dia, né, se a gente puder fazer um pouquinho por alguém, a gente está seguindo os passos dele, né, e sabendo que são os passos, né, do próprio Cristo.